Eu acho muito importante a gente abrir falando sobre o que aconteceu ontem na Câmara e vamos pegar esse PL antifacção que foi aprovado ontem no Congresso e a gente vai abrir várias janelas aí para que a gente possa entender, porque tem aí o conteúdo político de tudo isso, né, que isso importa muito no que vai ser o Brasil daqui para frente. Isso tem também do ponto de vista do combate ao crime real, que é o objetivo, né? Será que isso vai ser eficaz no que o Brasil tanto precisa, o Brasil cercado pelo crime? A gente é refém do crime organizado, né? E será que isso vai aliviar ou não, do ponto de vista jurídico? Como isso também vai ser colocado em prática, né, como um todo no Brasil? Então, acho que tem vários pontos importantes. Mas foi isso, foi aprovado ontem o projeto antifacção. Inicialmente, esse projeto foi enviado pelo governo. Isso é muito interessante contar, porque chega lá uma proposta do governo, aí quem assume isso é um cara contra o governo, né, que é justamente Guilherme Derrite, deputado federal, que era secretário de Segurança Pública de São Paulo, se licencia para ir para lá. E aí ele faz inúmeras mudanças. O governo tentou adiar a votação, não conseguiu. Até mesmo governadores de direitas também tentaram adiar a votação, não conseguiram. Hugo Mota foi firme, queria usar isso também, né, para que ele possa ter isso na sua vitrine. E aí o texto foi colocado em votação e foi aprovado. E foi aprovado ontem. Vamos lá, Josias, a sua primeira análise sobre isso. E eu acho muito importante a gente falar, né? O que isso... Vamos começar pelo ponto de vista político, depois a gente entra nos outros pontos. É uma derrota para o governo, mais uma derrota para o governo. Quem saiu ganhando com essa aprovação, Josias, e quem saiu perdendo? Quem saiu perdendo claramente, Fabíola, é a sociedade brasileira, né? Que novamente vê um assunto dessa magnitude, dessa importância, como a segurança pública, submetida a esse embate emburrecedor entre esquerda e direita. Tudo no Brasil se reduz a uma polarização que, de fato, emburrece o processo. Então, importa notar que, de saída, o grande perdedor é o brasileiro, que está inquieto com a questão da insegurança pública e assiste a essa politização, a essa politicagem em torno de um assunto tão grave, tão relevante no país, né? E, de resto, ninguém ganhou. Todo mundo perdeu ali porque a direita não conseguiu tudo o que desejava, que era a conversão da bandidagem no Brasil em terrorista, num aceno que pretendiam fazer ao aliado norte-americano, Donald Trump. Até o PL ontem tentou emendar o projeto para ressuscitar essa iniciativa, né, que igualaria as facções criminosas no Brasil a organizações terroristas, mas o Hugo Mota, o presidente da Câmara, brecou essa iniciativa, disse que o tema era estranho à proposta que estava sob votação e nem permitiu que a emenda fosse analisada. E o governo também não obteve tudo o que desejava. O Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo, que retornou ao seu mandato como um infiltrado do Tarcísio de Freitas nesse debate sobre segurança pública, ele extraiu, ele tirou do seu texto original várias excentricidades, né? Entre elas essa da conversão de organização criminosa em organização terrorista e também artigos que inibiam a atuação da Polícia Federal, submetiam as investigações da Polícia Federal à vontade de governadores de Estado, à requisição dos governadores. Então, essas excentricidades foram extraídas do texto e, portanto, não se obteve, a direita não obteve tudo o que desejava. Mas ficou ali no meio de caminho, Fabíola, que nem o governo se sentiu contemplado, nem a oposição se sentiu integralmente contemplada, e o texto vai ao Senado como um convite para que os senadores extraiam dessa oportunidade ou dessa análise que farão do projeto uma oportunidade para converter isso em algo proveitoso. O relator já foi anunciado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre escolheu como relator o senador Alessandro Vieira, que por acaso é relator também da CPI do crime organizado. Então veja como a discussão está enviesada, Fabíola, e começa do final para frente, né?
porque o lógico seria, já que há no Congresso Nacional esta CPI, que está analisando as causas e as consequências do crime organizado no Brasil, com o objetivo de extrair do debate alguns consensos que possam resultar num aperfeiçoamento da legislação, se temos essa CPI em funcionamento, por que não aguardar e submeter a aprovação deste projeto a esses consensos que sairão da CPI? Então, o que se espera é que esse senador, o Alessandro Vieira, que diferentemente do Guilherme Derrite, não tem uma vinculação automática com nenhum dos segmentos, nenhuma das facções políticas em atuação no Congresso. Ele é um senador visto como independente pelos dois polos, é também um especialista na matéria, porque ele vem de uma carreira de delegado, então ele tem condições técnicas e políticas para produzir um relatório menos infectado do que esse que saiu da Câmara. Então, mais uma vez, a Câmara fornece matéria-prima para que o Senado a desmoralize, para que o Senado avance ou rejeitando o que deve ser rejeitado ou acrescentando algo que torne esse projeto útil. Mas se o processo tiver lógica, Fabiola, o Alessandro Vieira, não sei se ele fará isso, mas deveria, vai restringir ou retardar a elaboração desse relatório relativo ao projeto antifacção e aguardar pelo avanço do trabalho da CPI. Se lá forem produzidos alguns consensos que possam se converter em legislação, ele aí aproveitaria para incluir nessa proposta. A gente até tentou trazê-lo aqui para participar do programa, mas ele vai estar justo. Ele está na CPI, vou mostrar, só que ele está lá, só para dizer que ele não entrou aqui, porque ele está lá na CPI, não tem como largar a CPI para falar com o All News. Mas a gente vai conversar com ele nos próximos dias, né, Josias, para entender como é que isso vai chegar lá no Senado. Eu até mandei um zap para ele, mas acho que, enfim, está lá atarantado com as suas atividades na CPI, não teve como responder. Mas a minha grande dúvida é essa, Fabiola, se ele vai combinar as funções de relator da proposta antifacção com a função de relator da CPI. Se ele fizer essa combinação, ele retarda um pouco a tramitação desse projeto, que não vai ser do dia para a noite que o problema da segurança pública vai ser resolvido, não tem pressa nenhuma para aprovar a toque de caixa essa proposta, ele retarda esse relatório em benefício da observação do que ocorrerá na CPI. Se de lá saírem algumas propostas interessantes, alguns consensos, ele pode utilizar esse material para produzir um relatório mais consequente, né? Espero que ele faça isso. Não sei se fará, se deixarão que faça também, porque às vezes os partidos querem pressa nessa proposta, né? Vamos espiar o que ele está falando lá na CPI. Vamos lá. CPI do crime organizado. Ingressa no sistema, se ela é taxada ou faccionada ou não, isso aí é uma previsão da lei da execução penal. É feita a triagem, então essa pessoa, quando ela é incluída dentro do sistema, é feito o levantamento, o perfil desse interno, se ele trabalha, se ele tem alguma habilidade, se ele estuda, se ele tem alguma doença, se ele precisa de um tratamento especial e, por óbvio, se ele integra alguma facção... Na CPI do crime organizado, houve o diretor de inteligência penal da Secretaria Nacional de Políticas Penais e também vai ouvir mais tarde o promotor de justiça, o Lincoln Gaquia. São os dois convidados de hoje na CPI do crime organizado. Ali a gente está vendo o presidente da CPI, o Fabiano Contarato, fazendo pergunta a ele, ao lado o relator Alessandro Vieira. Daqui a pouquinho a gente volta na CPI. Fale. Esse, por exemplo, Fabiola, só para aproveitar essa cena que nós observamos agora, a CPI está ouvindo lá o secretário nacional de Políticas Penais, que é um órgão do Ministério da Justiça, né? E o que é que está se discutindo ali? O fato de que o sistema prisional brasileiro se transformou em escritório de facções criminosas. Então, as facções, elas nasceram, proliferaram e atuam dentro das penitenciárias no Brasil. O projeto que foi aprovado na Câmara ontem prevê um agravamento das penas para os criminosos de facções no Brasil. Vai de 20 a 40 anos, pode chegar até a 66 anos de cadeia, né? E reduziram-se as possibilidades de progressão de regime, então eles vão
cumprir ali algo como 80% dessa pena trancafiados na cadeia. Se você não resolve esta mazela do sistema prisional, que é o controle das cadeias pelas facções criminosas, você vai simplesmente fornecer mais mão de obra para que essas facções desvirtuem a atividade principal de uma cadeia, que é a de ressocializar os presos. Então, se você agrava a pena, enche as cadeias com mais criminosos e não resolve o problema do sistema prisional, você certamente não está resolvendo o problema da segurança pública no Brasil. Porque esses bandidos um dia sairão da cadeia e, quando saírem, sairão piores do que entraram. Bom, eu quero acompanhar aqui, quero voltar ainda do ponto de vista político, Josias, ver o mapa. As pessoas se interessam para ver bastante isso, como é que o Congresso se comporta, quem votou contra, quem votou a favor, né? Foram 370 aprovações, né? 370 votos a favor, 110 contrários. Teve o voto do presidente e teve também abstenções, 3. Bom, aí vamos para o mapa dos partidos. Aí a gente vê aqui, bom, o PL, 2 pessoas do PL votaram contra. 80 sim, União Brasil 54, progressistas. Bom, a gente tem aqui o partido, o PSD, o partido do Kassab, 42 sim, 0 não. Republicanos do Tarcísio, 39 sim, 1 não. MDB, 37 sim, 1 não. PT, todos não, 65 não. PSOL, todos não. PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin, da Tabata, 8 não, 7 sim, meio que equilibrado. PSDB, sim, ainda tem PSDB, né, Josias? Ainda... Nossa, tipo, Fabiola, para de fazer, né? Ó, sim, 11, 12 não. Curioso aqui, né, a postura do PSDB, Podemos, 12 sim, 1 não, PDT, 16 sim, 1 não. Você que é o colunista e o comentarista, é contigo, Josias. Numa situação normal, Fabiola, esse projeto seria aprovado por unanimidade, porque as pesquisas mostraram que a sociedade brasileira está inquieta e que esse tema, a segurança pública, está na agenda do eleitor para o próximo ano, para a eleição geral que haverá em 2026. Então, em condições normais, esse projeto passaria por unanimidade, porque todos estão preocupados, vão à sorte das urnas no ano que vem e querem estabelecer uma conexão com o eleitorado em matéria de segurança pública. Por que não se alcançou a unanimidade? Por que há essa divisão? Porque o bolsonarismo e o Centrão se concentraram no texto do Guilherme Derrite, embora quisessem mais endurecimento do que o relator terminou propondo na sua sexta versão de relatório, embora quisessem algo mais, acharam que era um bom sinal para a direita brasileira, que ainda não escolheu seu candidato, mas majoritariamente os partidos têm a pretensão de que o Tarcísio de Freitas seja consagrado como o anti-Lula para 2026, eles enxergaram nesse texto uma oportunidade de marcar essa posição. E o bloco governista, que já se sabia minoritário, todo mundo sabe que o governo não tem votos no Congresso Nacional e de fato, a bancada governista é minoritária, ela concordou com algumas coisas. Até o Guilherme Derrite, tirou vários pontos que o governo apontou como pontos falhos, mas ainda assim restaram lá 2 ou 3 pendências, entre elas o financiamento da Polícia Federal, porque a proposta mudou a destinação do dinheiro que é obtido a partir do confisco de bens dos criminosos, vai para alguns fundos, e um desses fundos era o fundo que financia as atividades da Polícia Federal. Isso mudou nesse projeto, o governo achou ruim, e há também uma dúvida quanto à tipificação penal. São detalhes que levaram o governo a marcar a posição também. Olha, estamos contra essa proposta. Não porque estejamos a favor de abrandamento de pena, não. O governo propôs, ele próprio, a sua proposta original também tratava de agravar penas para tornar mais severas as punições para as facções criminosas. Mas
marcou posição no pressuposto de que vai trabalhar para mudar o texto no Senado. Todo mundo quer fazer acenos ao eleitorado em matéria de segurança pública, Fabiola. Houve a divergência em função de detalhes, mas ninguém está falando em defender criminoso, em atenuar a situação dos criminosos. Todos estão apresentando esse projeto como o grande elixir que vai resolver todos os problemas da segurança pública no Brasil. E sabemos todos que essa hipótese de uma iniciativa legislativa que funcione como solução mágica para a segurança não existe, mas cada lado, cada polo da política representado no Congresso diz que, se for adotada a minha proposta, vai se resolver o problema. O outro lado diz, não, a minha proposta, que tem uns detalhes diferentes, é essa que vai resolver o problema. E sabemos que nenhuma das duas propostas, nenhuma das duas teses vai resolver o problema. Ocorre que, diante da necessidade de aperfeiçoar a legislação, e todos concordam que há essa necessidade, o esforço tem que ser de produzir a melhor proposta. E essa que saiu da Câmara não é a fórmula ideal, Fabiola, foi para o Senado, e o que se espera agora é que o Senado aperfeiçoe. Mas, para resumir, em torno desse projeto, reuniram-se todas as facções com representação no Congresso, com o objetivo de fazer politicagem, cada um puxando a brasa da segurança pública para a sua sardinha, mas tentando combater fogo com fogo. E isso não resolve nada. A resolução do problema está na observação de fórmulas que deram certo no Brasil, e há algumas no Brasil, alguns projetos de segurança de âmbito municipal e estadual que têm apresentado resultados. Há aqui na cidade de Medellín, na Colômbia, muito próximo do Brasil também, uma experiência em matéria de segurança pública que deu muito certo. Então, é observar o que deu certo no Brasil e no exterior, produzir consensos nessa matéria e chegar a um ponto que se pareça não com uma proposta politiqueira e oportunista, mas com um plano, algo que se pareça com um plano de segurança pública real. E nós não temos isso hoje no Congresso, Fabiola.